Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Essa é o quarto vídeo. O primeiro vídeo eu falei de uma ideia do que é fazer. No segundo eu falei do princípio inteligente das plantas, do psiquismo das plantas. No outro eu falei do corpo espiritual das plantas. Como eu vou enveredar para o caminho de querer chamar a atenção do princípio inteligente das plantas, e eu não vou chamar a atenção numa visão só filosófica, baseada nos trabalhos, grande parte do trabalho do Allan Kardec. Mas eu vou fazer apresentando fatos. Espero pelo menos uns 100 fatos, porque fatos é o que a ciência precisa, para mostrar fatos que existe a lógica do estudo do princípio inteligente das plantas. Então, hoje eu falarei sobre a parapsicologia nos vegetais. Por que eu usei o termo parapsicologia? Porque a parapsicologia foi reconhecido como ciência no Congresso de 1953, embora muitos cientistas não reconheçam, mas grande parte aceitou. Na realidade, a parapsicologia estuda os fenômenos não conhecidos como que saem um pouco do que eles chamam de normais, de habituais, que no início o Allan Kardec trouxe isto bem estudado. Mas você sabe, a ciência às vezes cheia de seu preconceito, principalmente que ela quer aquela linguagem rebuscada, ou seja, a metodologia dela, trabalhando com os fenômenos que ela possa dimensionar pelos seus sentidos. E às vezes esta outra parte precisa ter um entendimento um pouco diferente. Então, você precisa compreender que a metodologia é diferente. Quando surgiu o trabalho do Allan Kardec, em 1858, alguns cientistas começaram a fazer pesquisas. E alguns cientistas espetaculares, como Gustave Gillet, Carl Richer, que criaram uma matéria chamada metapsíquica. E criaram, esses são cientistas muito bons. O Richer ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, era professor da França, você vê que era homem de ponta em termos de ciência. E fizeram várias pesquisas com o nome metapsíquica. Depois, recentemente, o casal Rini, lá nos Estados Unidos, criou o termo parapsicologia, que naturalmente vai com o tempo sendo desgastado até vir, mas o importante é que eles estão dando as contribuições. E aqui no nosso meio, talvez o doutor Hernani Guimarães tenha sido um dos grandes estudiosos dessa parapsicologia das plantas, porque teve outros que estudaram parapsicologia bem, mas o Hernani fez muito das plantas. E nas plantas, lá atrás, ainda na época da metapsíquica, o Bolzano, Ernesto Bolzano, um italiano, deixou um trabalho imenso sobre o assunto, o Camille Flammarion deixou trabalho sobre o assunto, a Cassoff deixou, o Zana deixou, tem bastante trabalhos deixados. Mas hoje eu vou falar essa parapsicologia dos vegetais para chamar a atenção do princípio inteligente. É como se o professor Hernani Guimarães, que deixou um trabalho fantástico. Inclusive, ele faz uma comparação para que nós pudéssemos entender, didática. Ele diz, é como se fosse aqui, por exemplo, uma folha dessa, ela está bidimensional, duas dimensões, esta dimensão e esta dimensão.
Vamos imaginar que uma formiga estivesse andando aqui, teoricamente. E se eu jogasse uma pedrinha aqui, ela acha estranho. Como é que essa pedra apareceu aqui? Para ela era estranha. Mas para mim, que estou numa terceira dimensão, isso seria simples. É como se você olhasse a sombra sua. A sombra é como se estivesse, teoricamente, em duas dimensões. Até o Platão, ele faz o mito da caverna, que estuda essa coisa da sombra, que ele chama a atenção que tem outra coisa por trás. E a sombra, ela está na sua sombra. Você olha e vê sua sombra. Aí você abre um braço, a sombra abraça o braço. Abre o outro, levanta a perna, senta, deita, fica de quatro. A sombra aparece, você diz, mas como? Se você, não tá, se você sabe que tem alguém por trás, é fácil de entender. Para quem não entende, é difícil. Mas nós estamos aqui na terceira dimensão. Uma frente, de lado e profundidade. Se aqui caiu uma flor no seu colo, você vai dizer que estranho isso aqui. Estranho para você que está na terceira dimensão, mas para quem está na quarta dimensão isso é simples. É simples. Igual você jogou a pedrinha para a formiga. É simples. É a linguagem do Jorge Andréa, do Hernani Guimarães mostrando. Então você vai entender. O perispírito, ele trabalha na quarta dimensão. O perispírito trabalha na quarta dimensão. Ele vai passar informação da quarta para a terceira por uma série de mecanismos. Tem mecanismo. Segundo o professor Jorge Andréa, baseado em outras séries, ele mostra que esse perispírito, por exemplo, o corpo nosso é matéria formada desse perispírito. Esse perispírito é base para vir formar o corpo. É base. É ele que vai influenciar, o espírito vai influenciar esse perispírito, ele vai influenciar esse corpo, ele é o modelo. Mas esse perispírito, no linguagem do professor Jorge Andréa, ele está numa dimensão e é como se fosse a antimatéria. A antimatéria conjugando com essa antimatéria vindo de encontro para formar essa matéria. A informação vai passar daqui, como o elétron aqui, esses corpúsculos aqui, vai influenciar isso aqui. Como é que o elétron aqui vai influenciar o daqui, para formar esse corpo. Então ele vai trabalhar nessa direção. É como se fosse antimatéria. Eu vou enveredar ainda por esse caminho, mas eu estou dizendo, o Jorge chama a atenção disso. Agora o Jorge parou aí. Eu é que digo, esse corpo perispiritual, ele sofreu influência do corpo mental. Então, se aqui é antimatéria, o outro lá é matéria. Só que matéria aproximada da matéria divina. Por isso que ele é eterno. Esse aqui é antimatéria transitória, o perispírito é transitório, o corpo espiritual, o corpo físico é transitório. No caso das plantas, a mesma coisa. Só que a planta, ela ainda está em formação. O perispírito da planta, ela está iniciando a sua caminhada evolutiva, mas ela já está influenciando aqui. Mas tem um caminho, uma direção a ser dada. Então todos os seres vivos caminham numa direção que você, quando vai analisar a direção que esse caminho toma, é uma direção direcionada por Deus. É Deus que direciona, porque ele vai trabalhar sempre no sentido evolutivo. Ele vai, como é que o ser agora pode ter sido formado do ser inferior para dar um superior. O inferior não dá o superior. Esse inferior só dá o superior porque tem um modelo aqui, uma marcha que vai direcionando isso. Existe um planejamento divino para todos os seres, todos. O homem, a planta, o animal, no caso estamos falando da planta, há um planejamento e esse planejamento vai ser executado. Então a parapsicologia das plantas, você vai fazendo estudos belíssimos tem sobre isso, porque ele vai estudar sobre esse corpo energético quadridimensional, na outra dimensão. É esse corpo energético que vai ter as reações que a parapsicologia quer entender. As reações, e só você entendendo isto, para você poder entender essas reações que a parapsicologia
Reações como levitação, uma série de clarividência, você vai precisar entender aqui. Até mesmo reações como mediunidade, você precisa entender o perispírito para entender o fenômeno mediúnico. Então esse fenômeno vai aparecendo. Então foram aparecendo, e tem vários estudos sobre isto. Um dos estudos mais fantásticos que eu considero é os estudos do professor Hernani Guimarães, que ele criou um termo, modelo organizador biológico, porque ele pegou, estudou isso, mas trouxe a vertente espírita para ajudar na sua explicação. Ele trouxe. E tem um livro dele chamado Psiquântico, que abre um leque de discussão sobre isto. Mas outros trabalharam antes dele. Trabalhou. O Dr. Burti, do modelo bioelétrico, ele trabalhou isso, uma equipe grande ali com ele. O Cedrati, no corpo morfogênico, trabalhou sobre isto. Vai fazer. E o Allan Kardec falando do perispírito, ele dizendo que esse perispírito é o modelo organizador desse corpo. Então, uma das pesquisas, deixa eu puxar para poder trazer para as plantas. O Dr. Zorner, ele pega, por exemplo, 2 cordas e ele dá um nó, e coloca um selo em cima desse nó. Como pegou mais 2 cordas, outra, e levou lá para a reunião, que estava a médio de efeito físico slide, ele pega com um grupo de cientistas lá, dá outro nó e coloca aqui, e fica na mão dele, e essa médio entra em transe. E ele sente, inclusive, o movimento dessa mão, alguma coisa movimenta, esquenta um pouco. E quando ele vai, a corda foi dada outros nós na corda. E ele fica espantado isso. Depois ele faz também um nó numa roda de mesa aí que não tinha possibilidade de abrir, porque estava no chão e tinha um tampo. Mas é como se o tampo saísse, ele assistiu, ela desaparece, o tampo bate até, inclusive, na cabeça dele, e depois vai aparecer essa corda desaparece. Ele faz o estudo dele e o Zori, ele acha que é como se a corda passasse para outra dimensão, para tanto dar nó como desfazer nó, e vem para cá. Ele achava isso. Já o Dr. Bozano, que também estuda bem esse assunto, ele acha que há uma materialização e desmaterialização aqui mesmo nesta dimensão. E ele começa a fazer pesquisas sobre esses casos. Então eu gostaria de chamar a atenção, porque como eu vou falar das plantas, eu vou citar casos, por exemplo, vou botar aqui caso 1. Caso 1. O Dr. Bozano, junto com a Cassoff, que foi outro grande cientista que pesquisou isso, ele pega a médium Elizabeth de Esperança e vai com ela numa reunião, no grupo. A Elizabeth de Esperança, esse caso 1 que eu vou contar, ela pega e ela entra, ela é médium de efeito físico, está todo mundo ali reunido, e ela pedia o grupo trazer, por exemplo, tinha garrafa, tipo garrafa PET aí, garrafa, na época era de vidro, areia e água. Então, ela mandava encher, por exemplo, a metade de areia, a outra metade de água, e mandava mexer assim, balançar bem. E ela cobria ali com uma túnica dela, um charco, uma coisa dela, um pano que estava com ela. Ela cobre e manda o grupo cantar. Ela usava, não era todos que usavam, mas ela mandava cantar. Mandava cantar e a pessoa via aquilo crescendo, ou seja, o pano subindo. Quando ela tirou, estava uma planta
uma planta. E isto daí, as pessoas se espantavam, porque ficava a planta ali. E todos viam, passavam, mostravam, fotografia das plantas. Às vezes tinha plantas que ele sabia até identificar que planta era, até de que regiões, às vezes de regiões distantes, como ela tem experiência de plantas que vêm às vezes de outras regiões. Plantas que ali chamava atenção e ela depois mandava o povo cantar e aquela planta se desmaterializava, ou seja, desaparecia. Do jeito que ela veio, do mesmo jeito que ela formou, desapareceu. Era o mesmo fenômeno que foi feito com materialização de animais. Tem várias experiências de materialização de animais, como tem experiências de materialização com gente. Com gente, tem muitos médios. No passado, então, tinha muito, agora é menos recente, porque talvez o homem precisava do fenômeno para ficar impressionado, e hoje não. Mas ainda tem, mas bem menos. A materialização é um capítulo imenso, estudado, tem fotografia, tem medido, tem um bocado de coisas mostrando. Então ela fazia isto nesse caso, no caso 1. No caso 2, eu vou contar do caso 2, na mesma médio, esse caso 2, a mesma médio Elizabeth da Esperança, ela pediu um copo d'água e deram um copo cheio d'água. Ela pega e de novo tira o pano e coloca em cima e manda o povo cantar. E daqui a pouco aquilo vai subindo e quando tira é uma flor que formou nisto. Isso tem fotografia, tem trabalho, ela fez experiência com vários na época. Ela não fez experiência só com Bozano, fez experiência com Richer, fez experiência com Exoff, fez experiência com Hillenkrug, ela fez experiência com muitos, com Gibier, com vários médios que ela fez experiência. Então formou uma rosa, nesse caso uma flor, uma planta, uma rosa. E também depois se desaparece. Então houve um processo de materialização e desmaterialização. Como o caso, que eu vou chamar aqui caso 3, com ela mesmo, ela tinha um botânico nesse dia na reunião. E esse botânico, ela se dirigiu para ele e pediu de novo a garrafa, a água e a areia. Botou metade da areia e completou com água. Fez mexida e cobriu. E apareceu uma planta. Uma planta que ela pega e dá a esse biólogo, esse estudioso de botânica. E ele pega e coloca junto dele, ali dos pés dele. Demora um pouco, há um barulho. E ela manda que ele pegue a planta. Quando ele pega a planta que não tinha nenhuma flor, agora estava florida. Então, no mesmo tempo, ela forma uma experiência, apareceu a planta e ainda depois a planta fica florida, cheia de flores, E todos vão ver. E essa planta foi guardada no estufo, ela durou ainda 3 meses. Então, você vai ver esse trabalho dela. Agora, o caso 4, que eu vou contar, o caso 4, que é da Elizabeth Esperança, ela é um caso agora que chama atenção, que ele chama o lírio dourado, que o Mozano chama atenção. Esse lírio dourado, o grupo estava marcado o horário, estava todo mundo na reunião, ela começa o trabalho, aquilo vai subindo e formou uma planta, um lírio dourado, de mais de 2 metros. 2 metros a
a planta tinha, com bolhas de 20 centímetros. Tinha um lírio dourado, que é lá do Egito, é uma planta do Egito, que tinha vindo. E então, aquela planta é muito interessante, porque ela tentou, depois que aquilo tudo visto, batendo fotografia, ela tentou desmaterializar, mas não conseguiu. Porque ela gastou talvez muita energia para fazer aquilo, porque o médium gasta o ectoplasma, que é do médium, que também tem estudos sobre isso. O ectoplasma que o médium tem, o ectoplasma, o animal tem, a planta tem ectoplasma, você dá para sair, dos seres viventes que dá para sair. Então esse ectoplasma, ela não conseguiu desmaterializar. E ficou muito preocupada e mandou guardar no quarto escuro, e só depois da terceira tentativa que conseguiu desmaterializar. Porque o espírito presente, o espírito orientador dela, se comunicou e fizeram perguntas e disse para ele, mas e por que ela não conseguiu? Ele disse, ela se desgastou muito e é preciso gasta muita energia, muito forte para fazer esse processo contrário, como é uma planta grande, e ficamos preocupados que é uma ética muito forte no mundo espiritual. Essa planta tinha vindo de lá prometido que ia voltar. Aí perguntaram para ele, mas como é que ela volta, que ela chegou aqui? E o Espírito disse, ela chegou aqui antes de vocês, ela já estava aqui. Já estava ali no salão, mas ninguém via. É como se estivesse desmaterializado, ou se estivesse na quarta dimensão. Ela devia. E aí, por isso que as pessoas sentiam o cheiro. Antes dela aparecer, já tinha o perfume da própria planta, do lírio. Esse perfume já existia, apesar de ninguém estar vendo nada. Quando ela se materializa, o perfume aumenta. E antes de materialização, a médium queixa que estava recebendo uma quantidade de coisas assim, parecia espumosa em cima dela, como se fosse um objeto morto. E, naturalmente, era o próprio ectoplasma que estava ali para se materializar aquilo. Então, ela precisava disto, para aparecer isso. Mas a pergunta que se faz é assim, e essa materialização? Essa planta desmaterializou, porque depois que ela se desmaterializou, ela desaparece. E pouco tempo depois que ela desaparece, o cheiro também desaparece. Só 2 flores que ficaram, que caiu dela. E ficaram aquelas 2 flores, que depois desapareceu com os dias. Mas a planta toda desapareceu. Agora, dessa vez, nos outros casos, não houve, a terra ficou. Nesse caso, a terra também foi embora. A terra que estava dentro do frasco foi embora com a planta. A gente não sabe explicar, mas foi embora. Agora, a planta desmaterializou e foi embora. Quando perguntaram ao doutor Bozano, que ele fazia experiência, tem experiência que ele faz com caramujo, com caranguejo, tem experiência que ele faz, e às vezes o caranguejo fica quente na mão dele, na mão dos outros, e às vezes ele mesmo diz que essa materialização e desmaterialização, diz, e quando um objeto é pequeno, ele diz, o objeto pequeno você materializa e desmaterializa. Ele diz, e se o objeto for muito grande, como no caso dessa planta, que era mais de 2 metros, ele diz, a depender, você desmaterializa um pedaço da parede ou a porta e passa o objeto e depois materializa. Então, objeto pequeno, ele materializa e desmaterializa. Objeto grande, às vezes, desmaterializa um pedaço da parede ou da porta para passar o objeto. Com certeza, tem muitas interrogações aí. Muitas coisas para poder discutir, mas isso são coisas que chamam a atenção. Se no homem você faz materialização, como tem milhares de estudos sobre materialização, inclusive com Chico Xavier,
Ele fez muito, o Peixotinho aqui, o Mirabelle aqui e aqui, que morava em São Vicente, o Peixotinho lá no Rio, Ana Prado lá no Pará. Tem muitos trabalhos fantásticos sobre materialização aqui. Se o homem materializa e materializa o espírito diz quem é, você materializa. Por exemplo, o Chico teve a materialização do Emmanuel, que se materializou vestido com roupa de senador romano, vestir lá e proíbe o grupo para fazer esse tipo de trabalho com ele. Se um homem se materializa dizendo que o espírito do homem continua vivo, que ele apenas mudou de endereço, ele está numa nova dimensão, e que ele se materializa aqui, formando o corpo espiritual dele, pegando uma consistência mais energética, mais para a física, para aparecer, para que todo mundo possa ver. Se um animal materializa depois de morto. Tem vários trabalhos, inclusive aparecendo cachorro, gato, papagaio, foca, tem bastante trabalho sobre animais. Animais da pessoa, ele volta e vê e aparece, tem fotografia. O animal aparece para dizer para nós que o espírito do animal continua vivo, que a vida continua, que o animal tem alma e continua. E se uma planta materializa e desmaterializa, não é o mesmo fenômeno? As leis da natureza não é feita para tudo, é feita para o homem, para o animal, para a planta, é para tudo. Então, de novo, chamando a atenção do princípio inteligente das plantas, que nós precisamos ir discutindo, entendendo isto, que são coisas fantásticas do nosso entendimento. Então, esse princípio inteligente das plantas, na parapsicologia, é um capítulo imenso para discussão, e tem muito material para a nossa discussão. Então, a ciência, no pensamento mecanicista, ela não vai saber explicar um fenômeno como esse da materialização, desse lírio dourado que o Bozano chama, e que tem fotografia e trabalho do Bozano, é cientista de ponta. Não vai entender, não vai explicar, não vai trazer. Então, o homem tem alma, o animal tem alma, a planta tem alma. Olhe para a planta com um olhar diferente. A planta é nossa irmãzinha caçula. Você agora tem outro olhar diferente. Com certeza, esse assunto tem muito material. Mas vamos enveredar por aí. Vou parar hoje. Convido você para continuar essa série, porque o assunto, para mim, me balançou. Com certeza, para você também vai fazer grandes reflexões. Boa sorte, Deus te guarde, meu irmão. Até o próximo encontro nosso com essa série, O Princípio Inteligente das Plantas.